Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos conhecer uma revolucionária experiência que resultou em possibilidades de progresso na área da pesquisa sobre eletricidade. Todas as experiências que vimos e todas as conquistas que vimos até agora utilizaram os conhecimentos que nós já vimos e, portanto, que nós já conhecemos. É a aplicação das ideias simples na produção de dispositivos cada vez mais complexos. Estes foram os primeiros passos para o desenvolvimento, a construção da campainha e do alto-falante já nos permitiram compreender que a eletromecânica estava instalada em definitivo entre os conhecimentos humanos. Tudo começou com a experiência de Luigi Galvani com as perninhas das rãs. Depois tivemos Volta construindo a sua pilha. Depois nós encontramos Oersted descobrindo o eletromagnetismo. E depois tivemos Michael Faraday, que com a sua experiência nos proporcionou o eletromagnetismo. Veja que a experiência de Michael Faraday foi bastante simples. Nós já vimos isso, portanto, só estamos colocando aqui para que você se recorde. E vamos seguir adiante. Pois bem, observe esta ilustração. Nela, nós temos um galvanômetro. Este nome é uma homenagem a Luigi Galvani, que nós já conhecemos. Este instrumento bastante simples é construído usando um ímã permanente em forma de U e em seu interior é colocado uma bobina móvel, presa a ela um ponteiro que vai se deslocar sobre uma escala. A compreensão do dispositivo é bastante simples. Todos que vimos os vídeos anteriores, temos total compreensão do que está acontecendo aqui. Porém, a dificuldade encontrada pelos indivíduos foi tecnológica. Como construir isso com o material que dispunham naquela época? Não havia plástico, não havia nada que facilitasse esta construção. Todavia, usando a imaginação, usando a conexão das ideias, conseguiram produzir o galvanômetro. E ele foi utilizado em uma infinidade de aplicações. Antes de seguir adiante, gostaria de recordá-lo da questão 898 do Livro dos Espíritos. Veja, Kardec pergunta, olha, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e necessidades materiais? E o Espírito responde, sem dúvida, primeiramente isso vos põe em condições de auxiliar vossos irmãos. Depois o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. E continua, nós já vimos isso. Portanto, o que estamos fazendo aqui com estes estudos, você não deve se esquecer nunca
nós estamos melhorando a nossa capacidade de compreender as coisas, a nossa capacidade de conectar ideias, e com essa capacidade aumentada, a nossa inteligência é aumentada também. E isso nos permite subir mais depressa, ou seja, ascender a novos patamares espirituais. Espero que você compreenda isso e desenvolva um grande desejo de aprender tudo, porque toda vez que você realmente aprende alguma coisa, você exercitou a capacidade de conectar ideias. Pois bem, vamos seguir adiante. Assim podemos compreender as palavras do Espírito que respondeu a Kardec. Ele disse que para servir e ser útil, precisamos compreender e possuir o devido conhecimento. Vamos seguir adiante com a análise do galvanômetro. Como você pode ver, ele é muito simples. Possui um ímã permanente em formato de U, como mostrado na ilustração. Ele possui também uma bobina móvel enrolada sobre um suporte extremamente leve, colocado no campo magnético do ímã. E possui também uma mola que mantém a bobina sempre no ponto de deflexão inicial, e um ponteiro que se desloca sobre uma escala de valores quando há uma corrente elétrica percorrendo a bobina. Um bom galvanômetro deve possuir uma bobina com baixa resistência elétrica. Porém, como o fio utilizado na construção da bobina é muito fino, este enrolamento possui uma resistência da ordem de 50 ohms ou até mais, e isso interfere na sua aplicação e qualidade. A corrente elétrica, para produzir a deflexão total da bobina, é normalmente acima de 50 microamperes, e evidentemente esse valor é de um galvanômetro de boa qualidade. O difícil não foi a concepção do instrumento, mas sim a sua construção. Na época não havia os materiais disponíveis e o ferramental que nós temos hoje. Então tudo era extremamente difícil. Fabricar uma simples mola para colocar no galvanômetro exigiu muito trabalho, dedicação e pesquisa. Qual a liga adequada, qual a força adequada e coisas assim. Pois bem, o funcionamento do galvanômetro, nós já temos a total condição de compreender o funcionamento do galvanômetro. Depois de termos visto as experiências de Ørsted, que descobre o eletromagnetismo, e a experiência de Faraday, que nos mostra com clareza que uma corrente elétrica em um condutor mergulhado em um campo magnético, este condutor sofre uma ação mecânica, ok? E é o que nós temos no galvanômetro. Portanto, desde a experiência de Faraday, a concepção do galvanômetro já se tornou muito simples. A dificuldade real foi a tecnologia ou a falta de tecnologia para se produzir este magnífico instrumento. Pois bem, voltando ao galvanômetro, nós vemos que quando uma corrente elétrica percorre bobina móvel do galvanômetro, o campo magnético formado pela corrente reage ao campo magnético do ímã com atrações e repulsões. Assim, a bobina sofre uma torção de acordo com o sentido
e a quantidade da corrente que flui. Com este aparelho disponível, as experiências se ampliaram e puderam, então, trabalhar na busca da definição dos padrões. Por exemplo, qual o padrão de corrente elétrica? Qual o padrão para diferença de potencial? Qual o padrão para resistência? Pois bem, o instrumento ficou pronto. Agora vamos utilizá-lo. Veja aqui um amperímetro construído com um galvanômetro. Na ilustração é mostrado que a corrente máxima permitida através do galvanômetro é de 1 mA e queremos medir correntes superiores. Portanto, temos de desviar uma parte da corrente que fluirá por uma resistência colocada em paralelo com o galvanômetro. No caso da ilustração, a resistência paralela é 9 vezes menor que a resistência do galvanômetro. Assim, a nova escala agora é de 10 mA. Se quisermos ampliar ainda mais esta escala para, por exemplo, 100 mA, temos de colocar uma resistência 99 vezes menor que a resistência do galvanômetro. Desse modo, podemos ter em um só galvanômetro a possibilidade de várias escalas de medição. A medida padrão de corrente elétrica é o ampere. Este nome foi adotado em homenagem a este grande pesquisador que vemos aí, André-Marie Ampère. O progresso da humanidade continua e é implacável, e é feito de modo coletivo e espalha seus benefícios para todos. Vejamos uma nova aplicação para o galvanômetro. Temos aqui um voltímetro. O volt é a unidade de diferença de potencial elétrico e recebeu este nome em homenagem a Alejandro Volta. No princípio não havia a disponibilidade dos componentes elétricos que temos hoje, como as resistências, tal como eu mostro na ilustração. Naquela época, tudo era muito mais difícil. Esse instrumento é usado para medir a diferença do potencial elétrico e com a lei de Ohm nós podemos calcular com facilidade a resistência necessária para cada escala do galvanômetro e termos um voltímetro que mede várias escalas de voltagem. A diferença de potencial elétrico é comumente conhecida como voltagem pelo público em geral. Mas o progresso foi lentamente sendo estabelecido pela implacável vontade dos pesquisadores que observavam com atenção todas as experiências e procuravam conectar as ideias resultantes das experiências para definirem então uma interpretação. Este foi o caminho e continua sendo até hoje o caminho daquele que quer aprender alguma coisa. Nós temos que buscar as informações, depois analisar todas as informações e estabelecermos entre elas uma conexão. Somente assim poderemos compreender o contexto em que cada coisa se manifesta. Simples assim, mas exige disciplina e força de vontade. Começaremos a ver os geradores elétricos. Até o próximo vídeo.